Vamos lá, queridos e queridas, belezinhas? Bora continuar aqui com os nossos vídeos. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre definição de função, né? Eu já havia explicado na parte 2.1 sobre secantes e tangentes, né? Então eu estou partindo do pressuposto que vocês já viram os vídeos anteriores, tá? Então não vou entrar muito em detalhes. Voltando aqui agora na parte de funções, né? Fiz aqui um gráficozinho mais bonitinho no Excel, porque se eu for desenhar vai ficar uma bosta. Então, por exemplo, aqui, se esse bendito desse Excel deixar, né, também, né, que mudou aqui a tela, vem para cá, infeliz. Isso, fique aqui, do lado de cá, não sei para que tá tão grande, aqui, pronto. Então é o seguinte, aqui nós temos uma função bem simples, que nada mais é que x ao quadrado menos x mais 2. Nada de muito excepcional, poderia ser qualquer outra função. Eu deixei uma função quadrática aqui que é para poder ter uma curva. Ok? Então vocês podem ver aqui à esquerda, que são os valores aos quais eu usei para poder fazer o gráfico. Que nada mais é que ele vai indo do 1 até o 4. E aqui eu tenho os valores. 2, 2,11, 2,24, papapá, e ele vai subindo até o valor ao qual eu defini no intervalo. Tá bom? Vocês podem ver aqui que a função ela é contínua em cima dos números aos quais eu passei. Não tem nenhuma quebra ali no meio. Outra coisa que nós podemos ver também, que eu coloquei aqui no da direita, tá? Vou até dar um zoomzinho para ficar uns numerozinhos maiorzinhos, que eu coloquei aqui na direita, o que é isso? Isso daqui eu estou colocando valores que eles estão se aproximando de 2, tanto vindo pelo lado esquerdo, ou seja, do menor número até o 2, quanto do lado direito, do maior número até o 2. Eu poderia simplesmente só colocar 1,99999 e assim por diante, 2,01, tá? Eu simplesmente só coloquei esse decréscimo para nós podermos ver a evolução dos números, beleza? Então vocês podem ver aqui que conforme ele vai se aproximando do 2, 2 é um valor ao qual eu defini, vocês poderiam colocar, sei lá, 5, 7, eles estando no domínio, né? Eu vou entrar na questão do domínio mais para frente, mas vamos partir por enquanto que, contanto que funcione na função, você pode colocar, tá? Então ele vai se aproximando de um lado para o outro. E veja que, conforme a gente está colocando aqui, ele tende a 4. Inclusive, aqui na definição da função, ele chega no 4, como a gente pode ver aqui no cantinho esquerdo. Beleza? Quando nós estamos tratando sobre limites, né? Partindo do limite que eu vou colocar aqui agora, que é o limite intuitivo, né? A definição intuitiva do limite, quer dizer o quê? Ó? Conforme aqui está escrito no livro, tá, ó, suponha que f seja definido quando está próximo do número a. Então, quando a gente está falando, suponha que f esteja definido quando está próximo do número a. Então, o que eu estou querendo dizer que está próximo do número a? Assim como na função que nós estávamos usando aqui no Excel, o f é a nossa função, que é o x ao quadrado menos x mais 2. Essa é a nossa função, definimos a função, esse é o escopo da função, né? Pensando um pouco mais sobre programador, na cabeça de programador, tá? Esse é o escopo da função. Beleza? É esse x ao quadrado menos x mais a. Essa é a função, f de x, né? Que é definida como x ao quadrado menos x mais a. E quando a gente está tratando, mais 2. Quando a gente está tratando desse a, esse a é o valor ao qual ele está se aproximando, o valor ao qual nós estamos passando para dentro do nosso parâmetro. Esse a que fala no livro é o parâmetro que a gente passa. Então, no caso ao qual a gente está trabalhando aqui, é o nosso x, tá? Aqui, só para não confundir, é o nosso x, é este valor aqui. Então, conforme o nosso x, vamos colocar desse jeito, ele vai se aproximando do a, ou seja, esse a é o número que nós definimos, tá bom? Então está escrito aqui, ó, suponha que f de x seja definido quando está próximo do número a. Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contenha a, exceto, possivelmente, no próprio a. Então, quando nós estamos tratando sobre definição, nós estamos querendo nos aproximar deste número a. Não quer dizer que nós queiramos este número a. A gente quer saber o quanto que ele se aproxima, né? Se ele tem um determinado comportamento ao aproximar-se desse número a. Não quer dizer que nós queiramos esse número a. Não queremos saber se esse número a está definido na função. A gente só quer saber se ele se aproxima desse número a ou não. Qual que é o comportamento do nosso x conforme ele vai se aproximando no
A. Então, como é que é a escrita que nós temos aqui? A escrita que nós temos é limite, beleza? Com letra minúscula, eu coloco só com maiúsculo só porque minha letra é uma bosta, tá? Então eu tenho aqui, conforme o meu x, que é o parâmetro que eu estou passando para dentro da minha função, ele se aproxima de A, dada a minha função f de x, beleza? Ele chegue a L. L é o número ao qual eu quero. O L é o meu y, o L é o meu resultado, né? Ó, e dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Se pudermos tornar os valores f de x arbitrariamente próximos de L, tão próximos de L quando quisermos, ao tomar x suficientemente próximo de A, por ambos os lados de A, preste atenção nessa parte, por ambos os lados de A, mas não igual a A. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos tratando sobre limites, por enquanto são os limites aos quais nós interpretamos de ambos os lados, então um comportamento tem que tender de ambos os lados aquele determinado número. Quando nós estamos tratando de limites, nós queremos chegar ao valor que tende ao resultado, não o resultado em si. Então, voltando aqui para o nosso super, hiper, mega gráfico bonito pra cacete, quando nós estamos falando que eu quero, por exemplo, uma definição, vou escrever aqui, tá? Então eu quero saber o limite. Como eu disse, eu coloquei L maiúsculo porque minha letra é muito feia. Quando x tende a 2 da minha função, que minha função é o quê? X ao quadrado menos x mais 2. Qual que é o limite disso daqui? O limite, o que eu quero dizer? Eu quero saber qual é a tendência da minha função, como minha função se comporta, conforme ela vai se aproximando do 2, vindo do lado esquerdo, ou seja, de um número menor que 2 para o 2, e vindo do lado direito, de um número maior que 2 para o 2. Observando aqui, né, nós vemos aqui nesta partezinha aqui, ao qual eu destaco, que conforme nós vamos nos aproximando do 2, com o x vai se aproximando do 2, ele vai chegando ao número 4. Se eu colocar 1,999 aqui, por exemplo, ele vai ficar um número mais próximo do 4 possível, 997. Né? É que aqui ele já chegou e arredondou para 2. Tá? Se eu aumentar aqui, ele vai colocar um valor maior. Vai chegar uma hora que, dependendo do número que você colocar aqui no computador, ele vai chegar a 4, mas isso é por causa de arredondamento do próprio computador. Tá? Isso é normal. Então tem que tomar cuidado com isso. Em questão matemática, existem frações infinitas até determinado número. Existe um intervalo infinito até determinado número. Tá? E existem infinitos comportamentos. Mas vamos colocar coisas pequenas aqui. Então, 199, né? Exatamente como nós temos aqui. Então ele vai se comportando, ele vai chegando até o 4, conforme nós aproximamos do 2. E do lado esquerdo, do maior para o 2. Do menor para o 2, perdão. E aqui do nosso lado direito, né, nós temos a aproximação do 2, conforme ele vai diminuindo, né, ele vai chegando até o 2 do lado direito. Aqui do lado esquerdo, né, do menor para o 2, e aqui do lado direito, do maior para o 2. Então veja que ele vai chegando ao 4. Vai chegar uma hora que ele vai aparecer 4, ou ele vai estar tão próximo de 4, que nós podemos considerar ele como um 4. Então aqui, o limite desta função ao qual nós definimos, desta função, é 4. Mas, Zuruba, pode ser que eu tenha essa situação. Quando chega a 2,50, por quê? Qualquer motivo. O limite ainda vai ser 4? O limite ainda vai ser 4. Por quê? Porque importante é o comportamento da minha função. É o quanto que ela está chegando até aquele determinado valor, não o valor em si. Se eu não tivesse definido, não existe, ficasse aberto esse espaço, não existisse, ele não tivesse um comportamento maior, menor, ele não existisse em si, também funcionaria. O limite dessa função, ela é 4, porque ele se aproxima de 4, tanto do lado esquerdo, do número menor, para o valor ao qual a gente está analisando, neste caso é o 2, e do lado direito, conforme a gente vai se aproximando também. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o conceito da definição intuitiva do limite. Existe uma definição mais concreta de limite,
ao qual nós temos que ter algumas regras para podermos definir no limite, mas a questão intuitiva é essa. A gente quer saber o quanto que ele a gente quer saber o comportamento da função. Não queremos saber a função naquele exato instante, naquele exato valor ao qual a gente está analisando. Pode ser que essa função esteja definida, pode ser que não esteja, pode ser que tenha um comportamento totalmente diferente. Importante que nós queremos saber é só o comportamento e o quanto que ele tende a ele, qual que é o limite daquela função. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam entendendo, né, que é a melhor coisa possível. Não só que vocês beleza, entendi, mas que vocês estejam entendendo o conceito. Pega alguma outra função, faça uma brincadeirinha, tá? Eu vou passar mais alguns exemplos até chegarmos nos exercícios, tá? Mas a definição intuitiva de limite é essa. Beleza, meus queridinhos e queridinhas? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais. Não se esqueçam, curta o vídeo, se inscreva no canal e caso vocês queiram conteúdos exclusivos, aulas de programação, aqui na parte de cálculo, pelo menos por enquanto, né? Mais para frente teremos mais vídeos exclusivos. Se inscrevam, não, assinem o canal. Beleza? Beijos no bumbum de vocês, até mais!